Que a graça maravilhosa de Cristo esteja conosco. Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O texto nos diz que João chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro. Esse livro, conforme o versículo 1 desse capítulo, estava escrito dentro e por fora, selado com 7 selos. Era a história da humanidade. E no versículo 2, João ouviu um anjo forte bradar com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos? Não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra digno de abrir o livro e de olhar para ele. João, ele chorou muito, porque havia no coração de João a esperança, porque no versículo 1 do capítulo 4 havia uma promessa que diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Só que na visão de João, isso não aconteceu. Na hora que ele mais aguardava, ele chorou porque ouviu o anjo forte dizer: quem é digno? Não havia ninguém digno de abrir o livro. Interessante, meus amados, que João queria ver, ouvir o que estava no livro. E o choro é porque aquilo que havia prometido não ocorreu. Mas sabe do que eu digo? Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Não é o meu tempo, não é o teu tempo, mas o tempo de Deus. Ele é soberano e tem a hora certa de agir. No capítulo 42, versículo 2 de Jó, nos diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, propósitos, podem ser anulados. Não era a hora ainda. João estava achando que tudo estava perdido. Interessante que o versículo 5 desse capítulo 5 nos mostra que havia apenas um digno: Jesus Cristo. Só Ele é digno de abrir o livro. Porque o texto diz: e disse-me um dos anciãos. Falou para João. O que estava acontecendo com João? Chorando. Aquele sentimento, aquela
tristeza e angústia, porque o livro estava selado. Mas os anciãos disseram: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Há consolo, meus amados, esperança para mim, para você, para todos nós. Quantas vezes estamos preocupados, choramos, pensando no amanhã, no futuro. Isso aí mexe profundamente com as nossas emoções. Mas a palavra de Deus nos diz: não chores. A nossa limitação, finitude, nos leva a chorar. É como se colocássemos uma venda na fé, na esperança, e não observamos as possibilidades de Deus. E aí começamos a chorar, preocupados com o amanhã. Mas Deus está dizendo a você, nesta hora, quem sabe que está com o coração dilacerado, partido, preocupado com tantas coisas, é pandemia, é desemprego, é inflação, é enfermidade, problemas diversos. Deus está dizendo para você: não chores. Você lembra daquela viúva de Naim que estava caminhando para o cemitério? Seu filho único estava no caixão e um grande grupo acompanhando aquele funeral. Do outro lado vinha outro grupo, o grupo da vida, acompanhando Jesus. E aconteceu que houve um encontro entre o grupo da morte e o grupo da vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Pôs a mão no esquife e o milagre aconteceu, ressuscitando o filho daquela viúva. Não chores, porque Jesus, ele tem uma resposta para todo e qualquer problema, inclusive preocupações quanto ao futuro. Não chores. O Cristo que prometeu estar comigo e com você, conosco, é onipotente, onisciente e onipresente. É soberano, todo-poderoso, tem toda a autoridade. Não há lugar, não há espaço que a autoridade dele não esteja presente. Por isso, não chores. Nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. A nossa vida está em tuas mãos. Preocupações, tudo quanto nos inquieta, Pai, queremos colocar no teu altar, porque sabemos que tu
tens cuidado de nós. Abençoa ricamente ao meu irmão, à minha irmã, ao amigo, que de fato lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Tu és Pai de amor, um Deus que nos acompanha ao longo da história. Por isso, Pai, estamos descansando na força do Teu poder. Abençoa ricamente nesta hora aquele que está chorando. Consola este coração, fortalece seu mundo interior, porque só Tu és digno, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos. É a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.